Lucas 18, 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Se você ler o capítulo 17, do versículo 20 diante, Jesus fala aqui da vinda súbita do reino de Deus. Estava falando da sua volta. E no capítulo 18, versículo 1, ele continua falando. Mas Jesus falou algo aqui muito importante. Será que quando ele voltar, ele vai achar fé na terra? É muito triste, irmãos, o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Tem muita gente se apostatando da fé. Tem muita gente se esfriando. Muita gente sem expectativa, sem esperança. Muita gente desanimada. Porque muitas coisas têm acontecido neste mundo. Muitas coisas que a gente nunca imaginaria que acontecesse está acontecendo. Tragédias, brigas, revoltas, ódios, problemas de ansiedade, inquietação e tantas outras coisas, injustiças. E Jesus, sabendo disso, ele alerta a igreja. Quando eu voltar, Jesus querendo dizer, será que eu vou achar fé na terra? Nós sabemos que a fé ela vem pelo ouvir pela palavra de Deus. A fé é aquela convicção de que o que Deus falou é a verdade e vai se cumprir. Isso é fé, que vem pelo ouvir pela palavra de Deus. A fé é uma convicção tão forte, tão profunda, que a pessoa não tem dúvida do que Deus disse. É como aquele homem que tinha o seu servo endemoniado, paralítico, chega diante de Jesus, aquele centurião, pede para que Jesus vá, cure o seu criado, e Jesus fala, eu vou na sua casa. Não precisa não, basta somente uma palavra. E Jesus disse, nunca em Israel eu vi tanta fé. Eu garanto para você que se Jesus voltasse alguns anos atrás, muitas das pessoas que a gente vê hoje fora dos caminhos do Senhor seriam arrebatadas. Olha que coisa. Quantas pessoas nós conhecemos que estavam firmes na fé, estavam congregando, buscando a Deus, fazia a obra, servia ao Senhor, orava, intercedia, buscava na palavra, mas hoje essa pessoa está afastada, está longe do caminho do Senhor. E se Jesus voltar agora, essa pessoa não sobe. E não vai ter segunda oportunidade, como pregam por aí, não vai ter não. Jesus ele vai voltar, vai arrebatar a igreja. Por isso que nós devemos estar atentos. Tem muitas pessoas que estão perdendo a sua fé e deixando a dúvida entrar no seu coração, a incredulidade, a ansiedade, a inquietação, porque ela está olhando para circunstâncias, para muitas injustiças que ela está vendo. Muita coisa errada, muito mau testemunho. Ela vê as coisas e só vê desgraça e tragédia no futuro. É uma pessoa que não vê mais saída. Isso é sinal que a pessoa se desanimou. Isso é sinal que a pessoa perdeu a fé. O que ela precisa fazer? Voltar a crer, voltar a acreditar naquilo que Deus falou. É como aqueles espias, aqueles 10, que olharam para o gigante e tremeram. Sabia que a terra era boa, que a promessa era boa, mas eles tremeram ainda, além de se contaminarem com medo, e desanimaram, contaminaram outros com medo e os fizeram desanimar também. Eu quero dizer para você, fica firme na fé. A Bíblia diz em 1ª carta aos Coríntios 13, mas permanece a fé, a esperança e o amor.
É óbvio que o mal desse é o amor, mas a fé permanece. Você tem que permanecer firme na fé. Você tem que permanecer nos caminhos do Senhor. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Se você ficar olhando para aquilo que as pessoas estão fazendo com você, se você ficar olhando para as injustiças, se você ficar olhando para as perseguições, para as maldades dos outros, você vai perder a fé. Você tem que olhar para Cristo, você tem que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu vou ler o versículo 1 agora, porque aqui é o contexto. Lucas 18, versículo 1 diz assim, eu li o 8, né? Olha o 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aqui vai ter um entendimento lá no meio do caminho, né, no meio da pregação, que Deus falou no meu coração, eu vou compartilhar com você. Mas antes, Jesus falou algo que a oração é um dever. Se é dever, é obrigação. Se você não ora, você não está cumprindo esse dever. Então você está cometendo uma omissão. O pecado da omissão. Isso aqui é um mandamento, o dever de orar. Sempre e não de vez em quando. O profeta Samuel, ele chega a falar, quando o povo vem tremendo de medo, falar com ele para que orasse por eles. Sabe o que Samuel falou, o profeta? Longe de eu pecar contra Deus e não orar por vós. Irmãos, você tem obrigação de orar todos os dias e falar com Deus. Se você é cristão, se você é filho de Deus, você tem que buscar. E não é de vez em quando, é sempre. E se precisar perseverar em oração, você tem que perseverar. Porque se você fizer isso, você não desfalece. Porque Jesus falou duas coisas, o dever de orar sempre e o dever de nunca desfalecer. Aqui é continuação. Agora, é óbvio que em algum momento a gente pode enfraquecer, é óbvio que em algum momento a gente pode desanimar, mas o que Jesus está proibindo aqui é a pessoa continuar desfalecida e desanimado. A pessoa tem que ter o dever de se levantar e voltar a crer em Deus e confiar na sua palavra. Porque desfalecido, às vezes nós ficamos em algum momento. Todos nós enfrentamos lutas, enfrentamos aflições, enfrentamos adversidades. Mas vamos continuar orando, vamos continuar crendo, mesmo se a situação piorar, mesmo se a situação não melhorar. Cabe a gente buscar a Deus. Eu ministrei domingo quando quando Jairo foi buscar o Senhor Jesus para curar sua filha, ela ainda estava viva. Mas no meio do caminho, a má notícia veio e a filha morreu. Mas Jesus disse, não temas, crê somente, ela será salva. E ele creu, e Jesus entrou na casa dele e ressuscitou a filha dele. Isto é, ele buscou Jesus, rogou por Jesus, clamou por Jesus, e a situação piorou. Mas Jesus, no meio do caminho, ele ouviu uma notícia, mas Jesus também, logo em seguida, já deu uma palavra. Porque quando a má notícia vem, logo em seguida, Jesus dá uma palavra. E você precisa ficar atento a isto. Porque vai ter milagre. Porque aquele que busca o Senhor, de nada tem falta. Então, cuidado com desânimo. Você que está desfalecido, se você não se levantar, se você não tomar uma atitude na sua vida, você vai ficar rastejando. Irmão, Deus falou muito forte comigo nesta palavra. Deus não quer que você rasteje. Deus não quer te ver prostrado. Ele te fez mais que vencedor em Cristo. Você precisa entender o poder de Deus que há em você, a unção que Deus te deu. Você é uma pessoa de valor, você é um vaso precioso nas mãos de Deus. Você em Cristo, você pode todas as coisas. Ele te fortalece. Você não está sozinho, sozinha nesta situação.
Então ele falou sobre o dever de orar sempre. Como o caso de Abraão, que perseverou para que Deus livrasse 10 pessoas se houvesse lá em Sodoma e Gomorra. Mas olha interessante, não havia 10, mas Deus, pela fidelidade de Abraão, salvou a família dele. E os demais foram destruídos, porque ele era de oração. Elias, quando orou por fogo, o fogo caiu na hora, mas quando ele foi orar por chuva, ele teve que orar 7 vezes. Ele teve que perseverar. Tem orações que não é respondida de imediato, nós vamos ver aqui. Você vai ter que perseverar, você vai ter que insistir. Em nome de Jesus. Então, tem muita gente que perdeu a fé e, como consequência, não ora mais e não busca mais. Está desfalecida, está prostrada, está derrotada, está fracassada. E Deus está falando. Se você buscar Ele, Ele vai te fortalecer. Ele vai te levantar e vai mudar a tua história. Em nome de Jesus. E na Bíblia tem vários exemplos. Aí, continuando. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, aí ele conta a parábola. Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava mal algum. Irmãos, aqui é um retrato também nos dias de hoje, sempre houve gente que não teme a Deus. Se a pessoa não teme a Deus, ela é uma pessoa soberba, ela é uma pessoa arrogante, ela é uma pessoa que comete injustiça, ela é uma pessoa que persegue. É só você olhar para alguns exemplos. Saul, quando perdeu a unção de Deus, o inimigo entrou, começou a perseguir Davi. É só você olhar para o próprio Lúcifer, o anjo caído. Se orgulhou, causou divisão no céu. Coisa séria, jogou um contra o outro, picuinha. A pessoa que não teme a Deus, ela faz isso, fofoca. No céu houve tudo isso, viu? Eu estou resumindo aqui só para você entender. Lúcifer, pelo poder dele, ele influenciou uma terça parte dos anjos, que já estavam salvos, já estavam no céu. Por isso que eles não têm mais salvação, são anjos caídos. E eles não querem ir sozinhos para a condenação eterna. Ele quer levar muita gente com ele. Por isso que nós temos que perseverar em oração e ficar firme na palavra. Então esse juiz, ele não temia Deus. Ele era uma autoridade. Não honrava a Deus, estava nem aí para Deus. Mas não só isso. A pessoa que não teme a Deus está nem aí para o Senhor. Não liga para Deus, para as coisas de Deus. Até zomba, escarnece. Mas, além disso, ele não temia Deus e nem respeitava homem algum. Não tinha respeito por ninguém. Ele era egoísta, maldoso. Ele só pensava nele. Agora, você imagina uma autoridade como essa naquela cidade. Imagine o povo que morava naquela cidade. Imagine quando o povo ia buscar o juiz para que julgasse a causa dele. Se ele não temia Deus, não respeitava o homem, imagine que situação, irmãos, caótica naquela cidade. Ele era insensível. Ele era desprezível. Ele não se importava com as pessoas. Ele não fazia justiça pelas pessoas. Ele não queria, irmão, saber de nada. Isso é muito triste. É óbvio que a fama dele naquela cidade não era boa. Era ruim. Mas ele não ficava preocupado com a opinião pública. Ele não temia Deus, não respeitava homem nenhum. Irmãos, e não se escandalize. Jesus está falando isso aqui para o povo dele, para não perder a fé. Porque, infelizmente, no meio do povo de Deus tem autoridades também que não temem mais a Deus. E não respeita mais ninguém, é insensível para com o próximo, para com as ovelhas. Infelizmente. Tem gente que só pensa nela, é amante de si mesmo, é egoísta. E Jesus disse que nós viveríamos isso nos últimos tempos. E estamos vivendo.
Esses tempos difíceis, neste último tempo. Mas eu vou mostrar algo para você, que Deus faz justiça. Que Deus é fiel. E aí também, nessa cidade, diz, havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Interessante que aqui Jesus não dá nomes. Mas havia nessa cidade um juiz que não respeitava Deus, não respeitava os homens, mas também havia uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Imagine, naquela época, irmãos, as viúvas, quando os seus maridos faleciam, elas sofriam muito, ainda mais se porventura o marido morresse e deixasse dívidas. E tem vários exemplos na Bíblia a respeito disso. Como o caso, por exemplo, daquela viúva na época de Eliseu. O marido dela morreu, ele temia Deus, respeitava Deus, mas deixou dívida. E naquela época, o credor veio, como ela não tinha como pagar, queria pegar os seus 2 filhos e vender como escravo para que a dívida fosse paga. E aquela mãe desesperada recorreu ao profeta de Deus, lembrando que você hoje recorre a Cristo, lembrando que os homens de Deus, as mulheres de Deus só são instrumentos. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 1, havendo Deus falado de vários jeitos, de várias maneiras pelos profetas, falou conosco nesses últimos dias pelo seu Filho. A palavra está bem clara lá, as pessoas precisam examinar as Escrituras. Esses estão correndo atrás de profetas aí, irmão, está fora da palavra. Então nós estamos vendo aqui que essa viúva, irmãos, chegou diante dele e disse, precisa julgar minha causa contra o meu adversário. O que dá a entender é que esse adversário, não sabemos quem, a Bíblia também não dá nome, foi injusto com essa viúva. Só que esse adversário, ele não estava nem aí, irmãos. Ele não estava com medo, não se preocupava. Por quê? Porque aquele juiz não respeitava Deus, nem respeitava os homens. Ele sabia que aquele juiz, humanamente falando, não julgaria a causa daquela viúva, mesmo ela tendo os seus direitos. Ele sabia, porque ele já conhecia aquele juiz, ele conhecia aquela autoridade. Então ele estava, entre aspas, tranquilo, sossegado. Só que ele pegou uma pessoa diferente. Ele pegou uma pessoa que era perseverante, que era insistente. Aqui que está o X da questão. Irmãos, ninguém aguenta uma pessoa perseverante e insistente, que não recua, que não volta atrás, que fica firme lá na fé, que luta pelos seus direitos. Nós, como cristãos, pela palavra, ele não recua, não. Ele fica firme, mesmo se demorar, mesmo se tardar, diz a palavra, espera-o, porque Deus chega na hora certa. Esse juiz pegou uma pessoa de fé, pegou uma pessoa que não se entregava, que não desanimava, que não desfalecia, viúva, sozinha, não tem ninguém por ela, não tinha um advogado por ela, sozinha. Mas é que está o X da questão. A fé em Deus faz toda a diferença. Às vezes é você sozinho, sozinha. Mas a sua insistência, a sua perseverança buscando a Deus, o justo juiz, você pode ter certeza, ele vai julgar sua causa e vai ter vitória. O juiz pode endurecer aqui, né, espiritualmente falando, autoridade, a pessoa não quer julgar a causa, não quer fazer justiça. Mas quem pega uma pessoa para frente, que não desanima, irmãos, e eu conheço gente assim, não dá o braço a torcer, isso aqui me pertence, eu vou lutar, a palavra diz isso, eu e minha casa, diabo, você está amarrado, eu e minha casa serviremos ao Senhor, meus filhos são herança do Senhor, você vai embora, situação pode endurecer, pode piorar,
Mas em nome de Jesus vai embora, resistindo. É a pessoa animada, para frente, está sorrindo, mas do lado dele está chorando, mas está lá na fé. Não, Deus é comigo. Em nome de Jesus. Irmãos, diz a palavra. Ela só queria que o juiz fizesse justiça para ela. E por algum tempo não quis. Eu não quis. Em outras palavras, eu sou autoridade, eu não quero. Mesmo ela tendo direito. Camarada insensível, não tinha compaixão, não tinha misericórdia de ninguém. De ninguém, não respeitava ninguém. Era egocêntrico, eu não quis, não vou fazer. Eu sou autoridade mesmo, soberba, arrogância. Está na minha mão. Você está na minha mão. É isso que ele queria dizer. Tem que depender de mim. Porque se não depender de mim, tem gente que é assim. Você conhece gente assim. Aquele que muitas vezes repreendido endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Mas a pessoa perseverante quebra, irmãos, a pessoa no meio, espiritualmente falando. Olha o que diz. E por algum tempo não quis. Mas depois disse consigo: ainda que não tema Deus, nem respeite os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Ele não quis por um certo tempo. A causa estava na mão dele. E ele se sentiu bambambam, vai ter que comer na minha mão. É quando eu quiser, você depende de mim. Mas aquela viúva de fé. Tem umas viúvas de fé aí, pessoal. Lembra aquela do tempo de Elias? Estava pegando os gravetos, só tinha refeição só para ela e para o menino. Só a última refeição, quando o profeta Elias falou, faz primeiro para mim. Que Deus já tinha falado com ela. Eu não tenho tempo aqui, mas Deus tinha falado com ela. Que depois ela fala, tu és o profeta de Deus. Você conhece muito bem a história, Deus multiplicou a farinha e o azeite. Tem mulheres de fé, irmãos. Como tem homens de fé também. Aí ele disse assim consigo, ele disse para ele mesmo, não disse para ninguém. Porque o soberbo, ele quer mostrar força. O arrogante, o orgulhoso. Ele não quer mostrar que fracassou, que derrotou, que se derrotou. Ele não quer falar isso. Porque ele quer continuar na aparência. Ele disse para ele mesmo, não disse para ninguém. Ainda que essa mulher, ainda que não tema Deus e nem respeita os homens, todavia essa mulher me molesta. Fica me importunando, fica tirando a minha paz. Eu vou fazer justiça para que ela não volte mais. Ele fez. Ele fez justiça. Mas por que ele fez justiça? Porque ele se apiedou dela, teve misericórdia dela, teve compaixão dela, foi sensível? Não. Ele era egoísta, ele era amante de si mesmo. É que ele não queria ser mais perturbado, se incomodar. Foi por isso que ele julgou a causa. E eu vou dizer algo para você aqui, irmãos. Muito forte, muito profundo, algo que Deus falou muito forte ao meu coração. No nosso país, como nos países aí em todo o mundo, tem autoridades, irmãos, constituídas por Deus. Nem todas as autoridades foi Deus que colocou, já ensinei isso pela palavra. Tem certas pessoas que Deus não coloca lá. Que tem pessoas que é colocada como autoridade e faz mal para as pessoas. Jamais Deus colocaria alguém assim para fazer isso. Por exemplo, aí tem alguns países comunistas, países que têm ditadores, que os crentes são perseguidos, são presos, pessoas de bem. Mas o que eu quero falar para você? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Somente Deus pode mudar um coração, irmãos, de qualquer autoridade. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Nós, como igreja, temos que orar.
Nós, como igreja, temos que interceder. E nós vamos ver isso aqui, Jesus falando. Jesus disse assim, ó, e disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz. Ele, sendo injusto, julgou a causa daquela mulher. Não porque ele tinha compaixão, não porque ele tinha misericórdia, mas por causa da insistência dela, por causa da perseverança dela. Você quer ver aqui? Eu só vou ler para você que eu vou voltar lá. A Bíblia diz, 1 Timóteo 2, olha o que diz, versículo 1 em diante. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis ou presidentes e por todos que estão em eminência, governador, eminência é autoridade, governadores, prefeitos, juízes, aí todo tipo de autoridade, policiais, bombeiros, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Olha que interessante. Nós temos que praticar isso aqui, orar pelas autoridades constituídas. É a nossa obrigação, porque Deus disse que se a gente fizer isso, Deus pode fazer com que um coração de alguém possa ser mudado, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Mas a igreja não está orando como deveria. Vamos generalizar. Nós não estamos intercedendo pela nação. Nós não intercedemos pelas autoridades eclesiásticas que Jesus levantou nos ministérios. Nós não estamos orando pelos professores. Nós não estamos orando, irmãos, pelas autoridades médicas. Estou falando de todas as autoridades. É claro que aqui está falando de governo, está falando de presidente, aqueles que estão governando o país, um estado, uma cidade. Temos que orar, irmãos. Porque Deus pode mudar esse coração. Só que a gente tem que perseverar, a gente tem que insistir. Por mais que a pessoa não queira mudar, por mais que seja injusto, por mais que não respeite a Deus, não respeite os homens, nós vimos lá, Deus mudou. Se a igreja se unir, se a igreja entendesse o poder da oração. Irmãos, Deus faz com que a gente encontre graça. Olha o José diante de Faraó, irmãos. E tantos outros exemplos na Bíblia. E diz, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor e Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, até as autoridades constituídas. Jesus morreu por todos. Só que a gente não está vendo mais dessa maneira, porque a gente está guerreando errado. Irmãos, quem está por detrás e agindo nesse mundo é o diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ele vai usar pessoas. E nós temos que guerrear no mundo espiritual, irmãos. Claro que existe a lei, Deus deixou pessoas lá para estar fazendo isso, para representar uma sociedade, mas tem caso que é só Deus. É só Deus. Não coloque a sua esperança no homem. Ele é como a flor, diz a Bíblia, nasce, seca e morre. Para de colocar sua confiança no homem. Quando faltar o alimento, que às vezes pode faltar, você está seguindo a Cristo, pode faltar o pão naquele dia. E aí? O seu socorro não vem dos homens, vem de Deus. Porque tem lugares aí que o negócio está feio. Em alguns países. Mas eu quero dizer para você, se você anda com Cristo, se você segue a Cristo, como diz Marcos capítulo 8, vai ter milagre de multiplicação, irmãos. De pães, de peixes. Deus vai fazer um milagre. Deus vai te dar condições para você pagar o seu imposto, o seu IPVA. Ele faz isso quando a pessoa é fiel e está seguindo ele. Tem que segui-lo. E seguir Jesus, seguir sua palavra. Você vai conseguir pagar o seu IPTU. Você vai conseguir. Pedro, vai lá. Pesca um peixe. O primeiro peixe que sair, você pega, tem uma moeda dentro. Paga o imposto por mim e por você.
para que a gente não dê escândalo. O justo viverá da fé. Mas nós estamos colocando as esperanças nos homens. No Antigo Testamento, eles não colocavam nem esperança nos homens, nem nos cavalos. É como se fosse um tanque de guerra hoje, na época. A nossa força está em Deus. Em nome de Jesus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Você se lembra de Esaú? Quando Deus mandou Jacó tornar para a sua casa, para a sua família, o irmão dele, o Esaú, que ficou cheio de ódio, cheio de raiva, ele disse, no dia que meu pai morrer, eu vou matar meu irmão. E esse ódio durou 20 anos. Mas Deus que mandou ele voltou com a família, com toda a sua fazenda. Mas quem veio com 400 homens para ferir Jacó, suas esposas, filhos, tudo que ele tinha? Esaú. Mas ele orou, perseverou, lutou com o anjo a noite toda, até que Deus mudou a situação. E aquele coração cheio de ódio mudou, já não tinha mais ódio, já não queria mais matar, já não queria fazer mais mal para o seu irmão. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. É a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Independente de quem quer que seja. Pode ser o pior crápula. Pode ser a pior pessoa do mundo. O apóstolo Paulo, ele fala assim, é lindo o que ele fala. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus. Eu sou dos piores pecadores. Eu sou o pior dos pecadores. Homem duro, homem que mandava matar, mandava prender. Quando era Saulo de Tarso, mas ele tem um encontro com Cristo, se torna no grande apóstolo Paulo. Deus pode mudar um coração de pessoas que estão nas drogas, que estão nos crimes, que estão nas feitiçarias, que estão praticando a prostituição. Jesus ama essas almas, essas vidas. Mas a gente tem que orar, a gente tem que pregar o evangelho, a gente tem que interceder. Ele quer salvar, as autoridades todos os dias representa. Em nome de Jesus, porque Deus pode fazer isso. Diz aqui, e disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz. Porque Jesus mandou ouvir o injusto juiz? No que ele fez. Ele sendo injusto, ele fez justiça. Ele sendo injusto, ele fez justiça. Vocês estão percebendo? A gente tem que guardar o nosso coração. O povo está se esfriando, o povo está perdendo o foco. O povo está desanimando. O povo está ficando sem esperança. Por quê? Quando abre a rede social, principalmente a TV, só má notícia, só tragédia, só desgraça. E o nosso Deus fica onde? O dono do ouro e da prata fica onde? O Todo-Poderoso que está assentado no trono, vestido de majestade. Vocês estão entendendo? Para onde está a sua lente? Para onde você está focando? Para de olhar para o retrovisor. Olha o para-brisa aí na sua frente. Já pensou você dirigindo e ficar olhar para o retrovisor de vez em quando? Se precisar fazer uma ultrapassagem, se for dar uma ré, se precisar, às vezes a gente tem que recuar um pouquinho. Mas depois para sair logo em seguida. De vez em quando olhar no retrovisor para fazer uma ultrapassagem, ver se vem alguém. Por que eu estou falando isso no meu coração? Porque tem gente que só está olhando lá para o passado. E não sai de lá. Aí fica dirigindo assim, olhando. Dirigindo a vida dela e olhando. Para o retrovisor, não olha para frente. Tem um para-brisa aí. Olha o tamanho do para-brisa. Por isso tem muita gente aí que está acidentado espiritualmente. Está paralisado espiritualmente. Ei! Olha para o caminho que é Cristo. Eu sou o caminho. Você conhece isso de cor e salteado. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus está falando para você, se levante.
Creia na oração que você faz a Deus. Creia. Quando você ora de acordo com a palavra de Deus, Ele ouve e vai responder às suas orações. Insista, persevere, não desista, não abra mão da pessoa. Principalmente dos da sua casa, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. É pior do que o ímpio. Tem que perseverar, lutar. Não, eu vou lutar pela minha filha. A pessoa diz, eu vou lutar em oração. Deus, a minha filha é a herança do Senhor. É o meu filho, eu vou orar. Vou orar pelos meus filhos. Meus filhos vão se converter. Meus filhos é de Deus. E vou começar a profetizar isso. Pode estar na droga, pode estar roubando, que não é certo. Pode estar fazendo coisas erradas, se prostituindo. Mas quando você se coloca diante do Deus Todo-Poderoso, que é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos, incluindo sua família, você vai ver. Se o injusto juiz fez justiça, imagina o nosso Deus justo. Lute em oração para salvar seu cônjuge. Mas ore para Deus abrir os caminhos. Mas você tem que orar sempre e não desfalecer. Você tem que se levantar. Você pode até passar uma luta, mas não fique prostrado. Não fique prostrada. A Bíblia diz em Provérbios 24:10, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Vai ser pequena. Então para de olhar para trás, para de olhar quem deu certo. Olha para frente, em nome de Jesus. Creia no Deus Todo-Poderoso. Irmão, se você soubesse o que te espera na eternidade, mas aqui também, tem tantas bênçãos que Deus preparou para a sua vida através da palavra. Está lá a sua parte, lá no céu, o seu estoque está lá no céu. Os anjos de Deus são enviados a favor daqueles que irão herdar a salvação. Tanta coisa que Deus te prometeu, tanta coisa que Deus tem falado ao seu coração. Aí ele diz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Jesus disse, não fosse vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedido ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. João 15:16. Ele vai fazer justiça aos seus escolhidos, aos seus filhos. Ele vai fazer justiça à menina dos olhos de Deus. Ele vai fazer, porque Ele é justo. Deus não é injusto. Tudo que você faz com fé vai ter a recompensa aqui na eternidade. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Jesus está falando que clamam de dia e de noite, de dia e de noite. Ele está falando de perseverança, de insistência, daquele que não abre mão da palavra, da promessa, que não desiste, que não abre mão daquele sonho que Deus deu, daquela visão que Deus deu. É a pessoa que persevera, é constante. E ele está falando que vai fazer justiça. Ainda que pareça tarde. Mas não é tarde. Tudo tem um propósito. Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Ele podia ter ressuscitado antes, no mesmo dia, quando ele foi chamado. Mas tinha um propósito. Ele queria salvar muita gente através daquele milagre. E foi o que aconteceu. Onde nós começamos, finalizo, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Irmãos, nosso Deus é justo. Você está orando, você está clamando. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Hoje é quinta-feira. Amanhã é sexta. O dia de amanhã de 24 horas para Deus é como se fosse 1000 anos. Simples assim. Você só tem que crer que Ele está te ouvindo e no tempo dele age. E quando Ele agir, não é só para abençoar você. Pelo contrário. Vai ter coisa grande acontecendo ao seu redor. Em nome de Jesus. Onde nós começamos, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Ele finaliza
esse texto com essa palavra. Quando o filho do homem voltar, será que vai achar fé na terra? Será que as pessoas vão estar firmes e perseverando? Ou vão olhar para as injustiças que estão acontecendo, que dói. Quando você olha para uma injustiça, dói. E Deus também, ele sente isso. Mas ele está dizendo que ele transforma a maldição em bênção. Ele transforma uma situação quando a gente ora. Lembrei de uma passagem aqui. Segunda carta. O Espírito Santo me lembrou uma palavra aqui. Capítulo 13, versículo 5 de segunda carta aos Coríntios. Jesus disse, né? Quando eu voltar, será que eu vou achar fé na terra? Infelizmente, irmãos, tem gente que vai perder o dia do arrebatamento. Infelizmente. Porque se esfriou, desanimou, se afastou e se desviou. Infelizmente. Eu vou além. Você que é coluna da sua casa, abre o teu olho, que se você parar, todo mundo para. Aí pronto. Você tem que morrer na fé, como diz lá em Hebreus. Eles morreram na fé, não vendo a promessa, alguns. Tá lá. Eles morreram na fé, mas não viram a promessa. Mas a promessa se cumpre. Você já deve ter ouvido algum testemunho desse jeito. Que o pai e a mãe orou pelo filho e faleceu. O pai ou a mãe. Mas aí o filho, depois de alguns anos, se converte. Por causa da oração fervorosa e perseverança do pai e da mãe. Irmão, se você entender isto. Capítulo 13, versículo 5 de segunda carta aos Coríntios. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Pastor, como que eu vou me examinar a si mesmo? É para ver se tem alguma coisa aí que não está correspondendo com a palavra de Deus. Se examine. Faz um check-up. Tira um raio-x de você mesmo, espiritualmente falando. Porque ele diz logo em seguida, provai-vos a vós mesmos. Como que eu vou provar que eu estou na fé? É quando vem a luta. Eu vou provar se eu estou na fé ou não. Se eu estou na fé, eu estou na incredulidade. Porque quando a palavra vem, a gente conhece uma coisa. O negócio é quando a gente passar por aquela luta. Aí que está o X da questão. Você vai permanecer no que Deus disse? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E quando vem a luta em relação aos seus filhos? Qual é a prova que você vai dar? De dúvida ou de fé? Quando surgir uma doença, um mal, uma má notícia, seja o que for. Por isso você tem que examinar as Escrituras. Você precisa conhecer o que lhe pertence em Cristo, pela palavra. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Ela nos pertence e cabe a gente tomar posse pela palavra. Aí ele diz, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. A pessoa se esquece que Cristo está nela. O nosso corpo é templo e morada de Jesus, do Espírito Santo. E a pessoa se esquece que o Todo-Poderoso está nela. Ele não está mais naquela arca do Antigo Testamento, que simbolizava a presença de Deus. Não, irmãos. Ele está em mim, que eu creio em Jesus, e você que crê em Jesus. Aí ele diz, se não é que já estáis reprovados. Infelizmente tem gente que é reprovado na fé. Porque quando ela é provada na fé, porque a prova vem. Eu já ministrei sobre isso. Se você já estudou, o professor fala assim, vai ter prova. Tem gente que fica apavorado. E por que fica apavorado? Porque quando o professor deu aula, não prestou atenção na aula, ficou distraído. É isso que o inimigo quer. Aí fica distraído, mas o professor ensinou. Por isso que fica apavorado. Quem estudou, está prestando atenção, quando vê a prova, ele não se abala, não. Porque ele crê no que Deus disse. Às vezes a prova é com consulta. Está passando a luta, vai consultar, ver o que diz a palavra.
E às vezes, né, geralmente, o professor ele fica em silêncio na hora da prova. E o nosso Deus, em alguns momentos, ele fica em silêncio na hora da prova. E a gente pensa que Deus está tão distante da gente. Agora tem gente que infelizmente é reprovado. Não consegue passar na prova. E não tem desculpa. Sabe por quê? Deus não deixa a gente ser provado além das nossas forças. Se a pessoa está passando por qualquer prova na vida, Deus deu a palavra para ela. É que ela não prestou atenção no que Deus disse. Deus deu a arma, deu a espada para ela. Se é o seu caso, lembre-se do que Deus tem te falado. Em nome de Jesus. Às vezes, a prova é em grupo. Você é experiente. Às vezes você vai precisar de uma ajuda, fazer uma prova em grupo. Vamos orar junto, interceder junto. Você tem que estar ligado com Deus, senão você vai ser reprovado. Você vai se abalar. Você vai ficar com medo no dia da prova. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. O apóstolo Paulo está falando. Eu quero que vocês entendam que nós não somos reprovados. Isso olha a história do apóstolo Paulo, que isso passou e sofreu. Eu senti de Deus de trazer essa palavra. Queimou no meu coração. Eu estava com outra palavra, irmãos, as revelações que Deus me deu. Estou falando diante do Espírito Santo. Eu falei, vou pregar essa palavra. De madrugada eu estava aqui, eu falei, vou pregar essa palavra. Mas Deus sabe de tudo, irmãos. Deus sabe de todas as coisas. A oração move a mão de Deus, irmãos. A oração faz com que Deus envie os anjos. Lembre-se de Daniel, tantos exemplos na Bíblia. Mas você tem que ser perseverante. Às vezes não vai acontecer de imediato. Mas continua clamando de dia e de noite. Continue perseverando. Se levante. Para de ficar prostrado, para baixo. Não, você tem que se levantar. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Honra o seu pai, honra o teu Deus. Em nome de Jesus, creia nele, confie nele. Chega de dúvida, chega de incredulidade. Creia no que ele te disse. E você vai ver a história. E ele faz justiça aos seus escolhidos. Esta é a palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, pessoal. Meu coração está queimando aqui, de alegria, debaixo dessa unção poderosa de Deus. Então oremos em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te louvamos por esta palavra, por esse entendimento. Obrigado, Senhor. Como é bom aprender do Teu Santo Espírito. Entendemos que temos que perseverar, Deus, mesmo em meio às injustiças, porque o Senhor pode mudar um coração, Deus. O Senhor pode libertar, curar, restaurar, salvar, porque o Senhor é Deus. O Senhor é justo e fiel. Eu quero, meu Deus, orar por essas pessoas que estão se sentindo oprimidas, Deus. Oprimida por uma dor, por uma doença, por uma opressão espiritual, por uma opressão emocional. Eu quero orar, Senhor, por essa pessoa que está oprimida nos relacionamentos. Ordena os teus anjos e derrama fogo, Senhor. E que toda obra de macumba seja desfeita. Que toda obra das trevas seja desfeita. Essa doença que essa pessoa carrega com ela, o Senhor já carregou essas doenças, essas dores, essas enfermidades. Assim diz a tua palavra. E eu vou usar o teu nome orando e repreendendo todo o mal. E em nome de Jesus, eu te repreendo, espírito de dor, de doença, de enfermidade, de infecção, de inflamação, de vírus. Eu te ordeno, larga esse corpo que é templo e morada do Espírito Santo. Essa pessoa já foi sarada pelas feridas de Jesus. Eu te ordeno, saia da mente dela, da alma dela, das emoções dela, dos pensamentos dela. Vai embora, espírito maligno, com essa opressão. Sai do espírito dela. Agora eu estou ordenando em nome de Jesus. Você vai pegar tudo que é seu e saia da casa dela. Vai embora, bata em retirada em o nome de Jesus. Pai, assim como o Senhor confirmava com os discípulos,
os sinais que se seguiam através da pregação do Evangelho. Em nome de Jesus, confirme através de milagres e maravilhas na vida dessas pessoas. Que elas sejam restauradas e abençoadas. Para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus, irmãos.